Fala galera, a resenha Full chegando, vai dando like, se inscreve, participa, comenta, compartilha, segue a gente aí nas redes e tamo junto, tamo junto. Data FIFA, né? Período sem notícia, o Fluminense está de folga até sexta-feira, quando se reapresenta para se preparar para o jogo de volta contra o Bahia. Mas uma notícia dada pelo canal Unido e Forte pelo Flu chamou a atenção. Segundo eles, o Mário teria criticado o Renato após a partida contra o Santos, criticado principalmente a covardia do Fluminense, e o Renato não gostou, chamando o Angione e deixado o cargo à disposição. O próprio Mário teria dito que não toma decisões de cabeça quente e, ao decorrer da semana, eles iriam se reunir. Essa notícia não foi confirmada. Conversei com algumas fontes e elas me passaram que isso aí não passa de boato. O que não é boato é que o Fluminense joga um futebol bem abaixo do esperado, um futebol covarde, que a torcida não está satisfeita com o trabalho do Renato, é, principalmente pelo seu modo aí de operar, né? O Fluminense não joga um bom futebol, o Fluminense apresenta é, uma pobreza tática e uma covardia que irrita a torcida. Fora isso, Renato Gaúcho não costuma dar oportunidade para os jovens jogadores, né? Por exemplo, Lescano, constantemente convocado aí para a seleção paraguaia, não ganha minutagem. Até chegou, algumas equipes têm interesse por ele, o Fortaleza, equipes argentinas, e o Fluminense não libera. O empréstimo pode ser visto como uma boa, já que, ao que parece, o Renato não vai dar chance para o garoto. Outro que não tem chance, e esse aparece mais no final da fila ainda, é o Joaquim Lavega, né? Ele vê, por exemplo, o Soteldo, que entra e não rende nada, ter oportunidades. O próprio Santi Moreno, que chegou agora e já saiu jogando titular. E o Joaquim Lavega, muito pouco minuto aproveitado em campo. Outro que também renovou o contrato, ia sair e não vem atuando, não vem ganhando oportunidades, é o John Kennedy. Esse é um agravante, porque os nossos centroavantes não vivem em boa fase. Apesar do Cano estar fazendo gols, o Everaldo teve um lampejo aí nos jogos contra o Inter e contra o Grêmio, parece que não passou disso. Então, a torcida espera que o John Kennedy, que foi trazido de volta aí do futebol mexicano pós-mundial, que ele tenha oportunidade e não tem. Tá? Nessa esteira, separei alguns nomes de treinadores aí mais jovens que fazem um trabalho bom e que poderiam ser uma oportunidade do Fluminense de trazer algo novo, sair dessa mesmice. A gente tem aqui, por exemplo, o Thiago Carpini. Thiago Carpini é tradicionalmente conhecido por trabalhar com a garotada, fez trabalhos bons aí, levou a Água Santa ao vice-campeonato paulista, depois salvou o Juventude do rebaixamento, fez boa campanha com o Vitória, fez uma boa campanha, uma campanha honesta com o São Paulo, tá de volta ao Juventude, Juventude dá sinais aí de recuperação. Thiago Carpini seria uma boa aposta. Outra aposta que já teve no Fluminense aí em 2015 é o Eduardo Batista. Porque ele teve, ele era mais jovem, menos experiente. Mesmo assim, levou o Fluminense com um time limitadíssimo às semifinais da Copa do Brasil. E só não levou para a final porque a gente encontrou o Leandro Voaden, que nos assaltou no Maracanã. Eduardo Batista depois rodou, fez excelente trabalho pelo Grêmio no Horizontino e está recuperando o Criciúma. Provavelmente o Criciúma é postulante a voltar à Série A, trabalho do Eduardo Batista. Outro fantasma que sempre roda o Fluminense, fantasma para uns, que para mim, o melhor técnico da história é o Fernando Diniz, que tem sua maneira controversa de dirigir as equipes. Hoje no Vasco é 8-80, né? Ele ganha do Santos de 6, depois perde do Juventude, perde do Corinthians em casa, vai lá e ganha do Sport. Fernando Diniz vai ficar sempre marcado na história do Fluminense por ter ganho a Libertadores. Mas também muita gente fala, pô, mas se ele tivesse ficado em 24, a gente ia cair. Eu até concordo, em 24 o trabalho foi muito ruim. Em 19 também talvez fosse, também talvez ia cair, mesmo com um time bem limitado, dava sinais de que poderia dar certo. Mas a gente vamos fazer uma comparação com o Renato Gaúcho. Em 96, a primeira experiência do Renato Gaúcho como técnico. Ele assumiu aí em 4 partidas, até fez boa campanha, mas ele não conseguiu tirar o Fluminense do rebaixamento. Óbvio que depois veio o escândalo Ives Mendes e o Fluminense voltou à primeira divisão, que aliás era lugar de direito. 2008, após a campanha da Libertadores, quando o Renato Gaúcho falou que ia brincar no Brasileiro, o Fluminense entrou em declínio. Após perder para o Ipatinga na última rodada do primeiro turno, o Renato Gaúcho caiu, deixando o time na 19ª posição.
Foi substituído pelo nosso amigo René Simões, que fez um trabalho de recuperação e conseguiu escapar do rebaixamento na penúltima rodada, no empate aqui no Morumbi contra o São Paulo, que inclusive foi o campeão nesse dia por 1-1. Nosso gol foi do Tartá. 2009, quem volta para o Fluminense? O nosso bravo Renato Gaúcho. Nosso bravo Renato Gaúcho. Ele veio assumir o lugar do Cuca. O Cuca tinha substituído o Parreira. E o Renato Gaúcho fez um trabalho muito ruim no Fluminense. Deixando o Fluminense após uma derrota contra o Santos, sendo substituído pelo Cuca, que foi quem ele substituiu. Vocês lembram como o Cuca pegou o Fluminense em 2009, né? À beira do rebaixamento. A última passagem pelo Fluminense também não foi boa, foi em 2014, também não deixou saudade, ficou pouco tempo e deixou o Fluminense numa posição mediana. O que me parece do seu Renato Gaúcho é que ele não tem mais aquele pique de trabalhar, de que ele voltou para o Fluminense porque tinha o Mundial, uma grande vitrine. No Mundial ele deu um gás, fez um grande trabalho. O Fluminense fez uma grande campanha no Mundial, é inegável falar sobre isso. O Fluminense foi muito bem, surpreendeu várias pessoas, inclusive a torcida, mas acabou o Mundial. E o Renato Gaúcho hoje parece sem saco. As próprias entrevistas coletivas que ele dá, as mesmas respostas, os mesmos questionamentos, isso mostra que ele já não tem mais aquele gás de trabalhar. E está levando o contrato dele com a barriga até onde dá. E vamos torcer para que ele consiga pelo menos um título em Copa. O Fluminense tem muita condição de passar pelo Bahia, depois passar pelo Lanús. Quem viver verá, rapaziada. Grande abraço, deixa um comentário, segue a gente. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.